Amados, como vão? Dando continuidade à nossa aula aqui de Libre, nosso editor de texto, na parte das tabelas, você já consegue começar a perceber como já está ficando mais organizada a nossa tabela em relação à nossa lista. Mas o que é que falta aqui nessa nossa tabela, antes da gente começar a fazer a formatação dela? Falta, por exemplo, você dizer do que se trata essa tabela, né? Lógico, né? Quando você faz um texto e junta uma tabela, você já pode ter um texto explicando os dados. Mas normalmente a tabela, por si só, ela já tem que trazer todas as respostas. Então vamos supor que você vai mandar só essa tabela para alguém, né? Para o seu supervisor, encarregado, né? Via e-mail para alguém, e não vai mandar mais nenhuma informação. Então, nesse caso aqui, você marcaria a linha do título, por exemplo, e clica no botão direito para inserir uma linha acima, e aí você vai colocar do que se trata essa tabela. No caso aqui, livros infantis do Mário Quintana, certo? Percebam que não ficou legal essa formatação, ela ficou só no cantinho aqui. Então, existe uma possibilidade de você juntar todas essas células numa só, que é clicando, depois de selecionado, né, com o botão direito, escolhendo a opção mesclar, certinho? Então já ficou aqui, ó, livros de Mário Quintana. Outra coisa que a gente pode fazer na nossa tabela é deixar por ordem, deixar classificado por ordem de título, por ordem de cidade, por ordem de ano, né? No caso já está por ordem de ano aqui quando a gente copiou, né? Por ordem de editora, nesse caso específico. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos deixar por ordem de título, ordem alfabética aqui. Vamos classificar essa nossa tabela por ordem alfabética. Como é que a gente faz? A gente seleciona todos os dados e vai lá no menu ferramentas e clica na opção ordenar. Olha o que vai acontecer aqui, ele aparece uma caixinha de ordenação e ele pergunta para você qual é a coluna que você quer ordenar. Então, no caso aqui, é a nossa coluna 1, onde se encontra o título. E a gente quer deixar alfanumérico, né? Estejam números ou letras. E por ordem crescente, do menor para o maior. Vamos fazer isso então, vamos dar um OK aqui, ó. Vocês vão ver que ele ficou por ordem alfabética e alterou, levou as outras informações junto. Ou seja, agora não está mais por ordem do ano que foi escrito o trabalho do Mário Quintana. Ah, não, eu quero deixar por ordem da cidade onde foi, entendemos aqui, né? Onde foi escrita ou a cidade onde ela foi editada, né? Essa obra. A mesma coisa. Você vai lá, novamente vai no ordenar, só que agora você vai escolher a coluna 2, certo? E vai clicar aqui para ordenar. Olhe lá, ele vai deixar por ordem de cidade. E por último, você pode querer, né? Alguém pode pedir para você dos trabalhos mais recentes para os trabalhos mais antigos, né? Então você também pode deixar pela última coluna ali a ordenação, a classificação. Só que é lógico, aí nesse caso, você vai pegar a coluna 4, que é a do ano, e aí você vai deixar por ordem decrescente, que é do maior para o menor. Ah, você pode também
deixar como segunda classificação aqui na coluna 1 por ordem crescente. Ou seja, se tiver algum título que comece com a mesma letra, você já pode deixar marcado aqui então que a coluna 1 seja também classificada por ordem crescente, caso tenha alguma algum dado igual. Ou você pode fazer isso pela cidade. Se você quiser, colocando na coluna 2, como tem cidades que se repetem aqui, você pode deixar uma classificação, uma segunda classificação pela cidade. Vamos dar um ok para vocês verem. Olha lá, agora pegou da última obra que foi escrita até a obra mais antiga. Certinho? Deixa eu arrumar o alegre, que isso aqui está me incomodando. É isso aí, gente. Nós já fizemos mais algumas classificações, mais algumas alterações aqui. Podemos já apagar, né, a nossa lista aqui, ó, vocês já conseguem perceber, né, como ela ficou bem diferente, né, agora aqui. E na próxima aulinha a gente já vai fazer uma formatação. Antes disso, porém, antes da gente seguir para essa formatação, aqui tem algo que eu posso ressaltar para vocês aqui, que é algo usual, né? Por exemplo, lembra que a gente fez uma mesclagem nessa linha aqui para deixar o título? Aqui também, ó, a gente tem anos que se repetem. Então eu poderia também, se eu quisesse, mesclar esses dois anos para não ficar repetindo o 1984, no caso aqui, ó. Olhe lá. Então, eu poderia deixar esses dois aqui com 1984, como eu também poderia fazer aqui se tivesse duas cidades que estivessem próximas, né, ou alguma editora que se repetiu. Só que daí, obviamente, esse dado aqui, ele ficou desalinhado, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Abraços.